20. Abra lá a sua Bíblia em Gênesis 20. Abramos nossas Bíblias em Gênesis 20. Não vamos comentar o texto todo, devido ao tempo, mas o versículo-chave é o de número 2, mas estaremos lendo a partir do primeiro verso, para ficar mais clara a leitura do texto. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 20, verso 1 e 2. Amém. Diz assim, queridos: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Queridos irmãos, esse texto é muito conhecido por alguns de vocês. Talvez até alguns conheçam mais, né? De já terem ouvido alguns sermões sobre esse texto. Mas esse texto aqui nos depara com algumas coisas talvez não muito tocadas, né, em algumas pregações muito importantes sobre esse texto. Nós vimos aqui Abraão que, diante de sua família, ele fez um trato com a sua esposa no que diz respeito a qualquer lugar que fossem. Eles combinaram, tiveram uma sintonia ruim de combinarem de mentir. Onde quer que eles fossem, Sara diria que ela era irmã de Abraão. Então, mas antes disso, eu queria que você observasse como você e sua família têm encarado os novos desafios quanto a confiar em Deus? De forma mais simples. De que maneira eu e você, nós, nossas famílias, temos confiado em Deus diante dos nossos desafios? Dos novos desafios, quero dizer. Então, Abraão, infelizmente, aqui vai mostrar um coração totalmente duvidoso para com Deus. Ele não lembrou-se de como Deus já tinha sido benevolente para com ele, de como Deus tinha sido um Deus justo, santo e bom em todo o tempo, e continuava sendo o mesmo Deus, porque Deus não muda. Então, nós vimos aqui de imediato que Abraão, ele prefere confiar em si mesmo do que confiar em Deus numa nova jornada. E, às vezes, muitas famílias, mesmo sendo evangélicas, mesmo sendo crentes, em algum novo desafio, em alguma nova fase da vida, não só por causa da pandemia, mas entre muitas outras coisas também importantes na nossa vida, muitas pessoas, às vezes, acham, não, agora eu vou tirar Deus de cena, embora não falem dessa forma, mas é como James Montgomery Boyce, um pastor falecido, dizia: é como se Abraão estivesse na gangorra da confiança em Deus. Na hora que Abraão elevava sua confiança em Deus, ele reduzia a sua pequenez para depender de Deus, né? Mais ainda, mostrando que ele é um servo humilde. Mas quando a sua visão de Deus diminuía, automaticamente Abraão ficava sentindo orgulhoso e achando que ele, por si só, era suficiente para cuidar dele mesmo. E eu e você, irmão, nós muitas vezes somos vulneráveis, tendentes a isso, a achar que tem coisas na nossa vida que eu vou cuidar de mim mesmo. É claro que Deus nos delegou alguns cuidados essenciais de nós mesmos para com nós mesmos. Todavia, há algumas coisas na nossa vida que Deus continua sendo cuidadoso. Deus continua sendo soberano. E Abraão não tinha entendido isso. Eu queria que você observasse mais uma vez só o verso 2, por favor. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Queridos, esse mandou buscá-la aqui é horrível no texto, porque é a ideia de que Abimeleque, por saber, entre aspas, que essa mulher, Sara, era apenas irmã de Abraão, então ele enxergou nela a possibilidade de que ela fosse sua mulher. Então veja como a falta de transparência para os outros, mesmo que Abraão tinha uma transparência com sua esposa, mas não existe meia-verdade. Ou é mentira ou é verdade. Já observaram que tem gente que diz bem assim: ah, eu contei meia-verdade, eu não contei tudo para fulano, porque senão ia dar errado. E no trabalho, para tal pessoa. E a gente vai aprendendo, irmãos, ao longo da vida, que se nós não podemos contar nada sobre alguma coisa que é sigilosa, que põe alguém em risco, não conte nada. Mas se for contar, o que formos contar deve ser tão somente, nada mais, nada além da pura verdade. Então, vamos ver aqui nesse texto, de forma breve, como o Abraão pagou um preço alto por isso. E foi um fiasco. Só não foi um fiasco maior, pela graça misericordiosa de Deus, que assim freou, né, a situação. Então, veja que Abraão mente para aqueles homens daquela cidade de Gerar,
né, o rei filisteu Abimeleque, ele viu a oportunidade da esposa de Abraão ser sua esposa na inocência, não por maldade, porque ele confiou na palavra de Abraão. Ela é minha irmã. E Abimeleque percebeu que era uma mulher muito bonita, uma mulher que chamou a sua atenção e certamente de virtudes essenciais. Mas veja o preço alto que Abraão colocou a si mesmo e a sua esposa. Olha o juízo, como diria alguns de nós. Olha o juízo do homem, né? Queridos, talvez a nossa situação seja um pouco diferente da de Abraão, no que diz respeito ao episódio dele, mas em qualquer situação de nossa vida, onde nós duvidamos de Deus, a cegueira espiritual toma conta do nosso coração. E aí, de maneira que, às vezes, a gente vai achar que é uma meia-verdade, é uma verdade inteira, nós vamos achar que algo bem mais ou menos contado dá para passar, e é nisso que muitas vezes surgem problemas, muitas empresas têm problemas, muitos relacionamentos, muitas famílias, escolas, enfim, não por maus gestores, mas muitas vezes por gente que não tem transparência naquilo que diz, depois é incoerente no que disse anteriormente, e aí vira uma bola de neve, um ciclo, né, de falas e interpretações totalmente aleatórias e inconvenientes. É verdade, queridos, que qualquer um de nós somos vulneráveis a cair, né, na questão do pecado, somos pecadores. Mas é aí onde entra Deus, com a sua misericórdia, nos moldando, nos lapidando e fazendo com que reenxerguemos melhor o caminho a ser percorrido. Lembra que eu falei agora há pouco da citação do pastor James Boyce? Essa questão da gangorra é apenas um símbolo para mostrar o seguinte, né? Quando nós temos uma visão firme de Deus, ele vai estar sempre acima de nós, e é o que deve ser. Mas quando eu acho na minha pequenez que Deus é algo igual à minha pessoa, ou que eu me sinto como dono de mim mesmo, eu vou diminuir Deus, eu vou reduzir a soberania de Deus. Não que eu nunca reduziria a soberania de Deus, irmãos. Eu quero dizer, no meu pensamento, quando eu não amo, quando eu não me dedico a Deus, quando eu não me entrego à sua palavra, quando eu não guardo ela no coração para não pecar contra Deus, automaticamente eu vou estar diminuindo no meu pensamento quem Deus é. Até porque Deus não muda, independente do que as pessoas pensem ou não sobre ele. Ele continua 100% soberano, 100% justo, 100% contra o pecado, 100% de tudo aquilo que ele é. Mas no pensamento do ser humano, isso pode ser alterado. E aí está o problema, né? A nossa percepção de Deus diante dos nossos novos desafios. Quantas famílias se reautoprojetaram diante desse momento de crise? E eu vi uma chargezinha esses dias, muito legal, que independente de partido, ela é uma coisa muito legal. Uma pessoa com um barco bem bonito, grande, e uma família com uma canoazinha quase afundando no mar. E o que ocorre? Naquela ocasião, dá a entender o seguinte, tem muita gente que fala, não, estamos no mesmo barco, mas, por exemplo, quem tem mais recursos e diz estamos no mesmo barco, sabe que o outro não está no mesmo barco. Então, às vezes, é um perigo de a gente ser simplista, né? A gente generaliza algumas frases, né? Estamos no mesmo barco, estamos juntos. Mas será que em tudo nós estamos no mesmo barco? Será que tudo nós somos mesmo tão juntos como deveríamos? No que diz respeito àquelas famílias muito mais carentes do que nós? Então, eu não falo só no sentido político, religioso do Brasil, mas no mundo como um todo. Pois bem, uma questão de peregrinação, Abraão se deparou nessa situação. E eu queria finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: Deus interveio misericordiosamente a despeito dessa mentira de Abraão, dessa farsa. Se você não sabe dessa história, e se você já sabe, vai lembrar, na realidade, Sara era meia-irmã de Abraão. Eis o porquê do que eu disse da meia-verdade. Não existe meia-verdade. Se alguém tem dúvida, mais do que nunca, eu queria que você entendesse hoje. Não existe meia-verdade. Pode conter verdade em fala de uma pessoa, mas se não é tudo pleno o que falamos, se não aponta tudo para aquilo que é verdadeiro, nós vamos incorrer na mentira, né? Então, qualquer história da nossa vida ou qualquer coisa que nós queremos esconder, né, mais cedo ou mais tarde, Deus pode fazer com que aquilo seja jogado contra nós, né? Que aquilo volte contra nós, como foi com o caso de Abraão aqui. E resumindo, irmãos, essa história, o que ocorre? Deus, em sonho, visitou aquele homem, Abimeleque, e o próprio Abraão também contemplou isso, também, não vou entrar aqui o tempo é curto. E o que ocorre? Não é a maneira hoje comum de Deus se manifestar a nós por sonhos, né? Isso tanto é que a Bíblia vai falar, quem tem sonho, fique para si mesmo, conte apenas com o sonho. Mas no Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus aparecia por meio de coisas diferentes, e uma delas, né, distintas, quero dizer, era o sonho, né? José, Daniel, enfim, nós conhecemos histórias bem pertinentes que enfatizam isso. Mas a grande questão, maior do que o sonho, é mostrar o que Deus quis transmitir através disso para o seu povo nesse tempo. Deus quis mostrar que Abimeleque, na inocência,
tomou a Sara como se fosse sua mulher. Ele não chegou a ter relação sexual com ela, embora muito quisesse, pelo que o texto indica, tá certo? O texto é bem claro nisso. Ele queria tê-la como sua mulher, de fato, de verdade. O texto é bem transparente nisso, tá? O texto não mente. Todavia, Deus, num sonho, trouxe peso de consciência, Deus trouxe profundamente o arrependimento no coração daquele homem, porque na sua inocência e por confiar em Abraão, ele fez o que ele fez. Mas veja como Deus, então, mesmo que Abraão errou tão feio, mantém ainda a reputação de Abraão como um profeta. Abimeleque poderia pensar, esse homem é um homem de duas caras, de duas palavras, como é que ele, sendo um servo de Deus, mentiu acerca de sua própria esposa? Aí depois Abraão vai dizer, eu pensava que os homens do lugar não temiam a Deus. Opa, como é que ele pensou algo que ele nem verificou? Às vezes nós somos assim, né? Falamos por aquilo que nós pensamos, não pesquisamos estatística, não pesquisamos números de algumas coisas, não pesquisamos, e às vezes a gente quer falar o que vem na nossa cabeça, no nosso simples, no nosso subjetivismo humano. Nós precisamos, irmãos, não só ser bem informados, mas sobretudo confiar no Deus da informação e no Deus que está no controle soberano da nossa vida. Eu finalizo dizendo, irmãos, observe o verso 7, por favor. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Veja como Deus aqui, de forma soberana, mandou então esse homem restituir, porque ela estava nos aposentos na casa de Abimeleque, né? Mesmo que não contraíram nenhum tipo de relacionamento, né, sólido nesse sentido, mas Deus poupou, Deus freou a situação, porque seria drástica. Agora, no final desse texto, leia em casa, irmão, Deus puniu com esterilidade as mulheres daqueles servos e da casa desse rei Abimeleque, por conta desse homem, na sua inocência, confiando na palavra de Abraão, ter tomado Sara para ser sua mulher. Agora veja, Abraão, depois de tudo isso, ainda diz, não, mas de uma certa forma, ela é minha irmã, porque ela é filha de meu pai, mas não de minha mãe. Então, aquela história, querendo justificar, né, tapear a situação. Queridos, Deus nos quer por inteiro. Deus não vai salvar uma metade do nosso corpo e outra metade vai mandar para o inferno. Não existe isso, não é verdade? Então, é só nós raciocinarmos cada dia e pedirmos a Ele sabedoria, né? Pedirmos a Ele graça de entender que Deus quer a nossa vida consagrada a Ele por inteiro. Deus não ficou indiferente ao pecado de Abraão. Ele tratou e usou até o próprio Filisteu, o rei Abimeleque, o rei de Gerar, para assim ser um canal de instrução e lapidação na vida de Abraão. E aqui, por último, no texto, nós vamos ver que Deus, então, poderia manchar a reputação de Abraão diante desse homem. Agora, veja como Deus ainda enxerga Abraão como um profeta dele. Deus não diz, olha, vai lá para Abraão, esse homem, esses duas caras. Não, Deus sabe que ele errou. E tanto é que usa o próprio Abimeleque. Mas veja, ele mesmo, o próprio Abraão, vai fazer uma oração por ti, Abimeleque. E vocês vão ficar livres desse mal e automaticamente depois as mulheres, né, não ficaram mais estéreis pela punição que Deus quis nessa situação, assim, criar. Moral final dessa história, irmãos, que confiemos em Deus em cada novo desafio que se lança ao nosso caminho. Não importa se é mais difícil do que o desafio que vencemos ontem, ou ano passado, ou alguns anos atrás. O mesmo Deus que continuou conosco, que nos formou, que nos mantém e que há de nos redimir um dia, ele é suficientemente poderoso, não só para administrar, mas para nos dar poder e graça, a despeito de quaisquer desolações e momentos difíceis nesse mundo corrompido pelo pecado. Que ele, então, traga essa mensagem de conforto na plenitude de Jesus Cristo e que o nosso coração seja motivado a não pecar contra Deus, por saber que Deus, apesar de todos os nossos erros, ainda nos trata com graça, ternura, misericórdia e justiça santa. Esse é um Deus tremendo para nós servimos. Reduzi aqui um pouco a mensagem, com alguns cortes, devido ao nosso tempo mais curto hoje, de apenas 40 minutos no Zoom.